Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Perseguição. Estas são as marcas deixadas pelo extremismo. Intolerância religiosa. Casas destruídas, igrejas queimadas, vidas acabadas. Mais de 260 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam hostilidade. Contudo, a igreja persevera. O evangelho continua a ser espalhado. A esperança continua aliviando a dor. A vida prevalece sobre a morte. Essas são as marcas de Cristo. Essa é a igreja perseguida. E você pode ajudá-la a permanecer em pé. Quer saber mais sobre essa realidade? Cadastre-se e descubra como. Acesse o site, preencha o formulário e receba uma revista Portas Abertas gratuitamente. Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto dessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento? Convido você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por Cristo Jesus, que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ó Deus, bendito seja o Senhor, que é rico em misericórdia, e nos amou com grande amor, que nós não compreendemos em sua totalidade, não somos capazes de compreender, mas nós aceitamos pela fé, por graça, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado porque ela é um dom do Senhor e nos é dado por graça mediante a fé. Que nós possamos viver de maneira digna ao nosso Senhor, cada dia, nossas vidas, para a sua honra
e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo
nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali encontro meu socorro em meio ao mar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 É com grande alegria que podemos estar de volta apresentando o nosso culto e estamos na expectativa de logo ser presencial. Ainda temos as oportunidades, vocês não devem perder, porque começando na quarta-feira nós temos o culto de oração com o pastor Newton e tem sido muito bom vendo a participação dos irmãos. Depois, na sexta-feira, temos o estudo de Apocalipse, que eu dou às 8 horas, e parece que nessa sexta-feira também haverá um tempo de participação com os jovens, e no sábado também tem a parte dos jovens, e eu vi que meu filho Natan, e depois o Vinícius, e todos esses que têm sido participantes, têm sido uma bênção muito grande. Mas nós queremos voltar a estar aqui na igreja, né? Poder estar ao vivo, com vocês de maneira presencial e esperamos que daqui 2 domingos nós estejamos desta forma. Hoje nosso texto é em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22. Eu convido você a abrir sua Bíblia, ou seu celular, ou seu iPad, para poder estar acompanhando conosco nesse trecho da Palavra de Deus. Diz a Palavra de Deus: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós entregamos esse tempo a Ti, pedimos que Teu Espírito Santo possa estar sendo o nosso professor, aplicando esse texto tão importante da Tua Palavra aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo. Cristo sofreu de forma injusta e triunfou. O tempo de maior sofrimento torna o tempo de maior vitória. E tem uma frase que eu gostaria que nós guardássemos bem, que é: nossas dificuldades ou nossos sofrimentos podem se tornar o tempo de maior triunfo. Deixa eu repetir. Nossas dificuldades ou nossos sofrimentos podem se tornar o tempo de maior triunfo. Nós vamos estar pensando sobre o fato que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O fato que nós temos Cristo em nós e nós temos o Espírito Santo em nós. E 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós temos essa certeza do triunfo. Há muitas passagens na Bíblia sobre triunfo. 2 Coríntios 2,14, na NVI, lê assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós devemos estar exalando o bom perfume, a fragrância do conhecimento de Jesus. O tema geral de 1 Pedro é sofrimento. E nós observamos que Jesus é o nosso exemplo supremo, porquanto para isso fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos. Os passos de Jesus são passos de sofrimento. Mateus Henrique disse o seguinte: sofrimentos extraordinários nem sempre são por causa de pecados extraordinários, mas às vezes é para que recebamos graças extraordinárias. Nós sabemos que sofrimentos têm um propósito. E lembramos, talvez um dos exemplos mais comuns é aquele exemplo da ostra. Um pequeno grão de areia penetra ali numa ostra e através de muito sofrimento, podemos dizer, vai se formando uma linda pérola. Nós também, através de muito sofrimento, nós vamos formando um caráter como uma pérola. Ou como também diz em 1 Pedro 1, nós somos provados para que saiamos como ouro. Agora, esse texto hoje é um texto um pouco mais difícil. Eu me lembro, no Palavra da Vida, logo que nós participávamos lá dos estudos, acho que era o Valdemar Fomin que dizia: você precisa ler a Bíblia como você come peixe. Quando vem um espinho, você tira e continua lendo. E eu sempre pensei nisso, mas o fato é que eu gosto de poder entender. E sempre tem aquelas passagens que são mais difíceis de entender, e logo nós queremos aplicar Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre. Mas também eu me lembro, um mês atrás, quando estávamos em Atibaia, estávamos lá pescando com o Davizinho, e ele pegando a maior parte dos peixes, ele e a Anice.
e depois fritando aqueles peixes, era justamente aquele peixe pequeno que frito, eu comia ele com espinho, cabeça e tudo. Dava para comer sem problema. E sabemos que muitas vezes trechos como esses nós simplesmente queremos dar uma de piloto, passar por cima. Mas quando expomos a palavra de Deus verso por verso, nós precisamos de, com toda sinceridade, procurarmos entender esse texto e aí poder passar para os outros. Portanto, hoje nós queremos pensar sobre o triunfo de Cristo e vamos observar alguns aspectos desse triunfo. Primeiro aspecto, versículo 18, e esse é o versículo evangelístico daqui. O verso 18 é maravilhoso. O verso 18 fala sobre o triunfo realizado. E esse triunfo primeiramente foi ao máximo. O versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Deixa eu ir parte por parte nesse versículo. Primeiro, o triunfo de Cristo foi realizado porque foi ao máximo. Ele morreu. E esse é o ponto máximo de todo o sofrimento. Cristo veio aqui nesse mundo e morreu por nós. Alguns textos dizem sofreu, mas a melhor tradução é morreu. E veja que está dizendo também Cristo morreu uma única vez. Não só foi o máximo, mas foi uma única vez. Eu tenho problema com a celebração da missa, ou mesmo celebração que fazem da Páscoa, fazendo a Via Dolorosa, passando por todo aquele sofrimento, como se Cristo morresse de novo. Cristo não morre cada vez na Páscoa. Cristo não morre cada vez que é celebrado uma missa. Nós sabemos que Cristo morreu uma única vez e pelos pecados. O triunfo foi realizado porque foi ao máximo. O triunfo foi realizado porque foi de forma única. O triunfo foi realizado porque foi pelos pecados. É interessante também observar uma diferença entre pecado e pecados. Pecado tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Pecados tem a ver com os nossos atos pecaminosos. O livro de Romanos trata muito sobre isso. A primeira parte de Romanos 3, 4, 5 fala sobre os nossos pecados. E a solução para os nossos pecados é o sangue de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sendo justificado gratuitamente por meio da graça, pelo sangue de Jesus, a propiciação que vem através do sangue de Jesus. E vemos que para tratar com os pecados é o sangue de Cristo. Mas também temos que lembrar que temos o pecado. O pecado é a sua natureza pecaminosa. E para tratar com o pecado é necessário a cruz de Cristo. É necessário nós nos identificarmos com Jesus. Portanto, vemos que aqui está falando de pecados, pois que também Cristo morreu. Foi uma morte, uma única vez. Não é repetido, foi uma única vez pelos nossos pecados. Em Hebreus 7, 26 a 27 diz que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Jesus não precisava de oferecer sacrifício primeiro pelo seu pecado, porque ele era sem pecado. Então nós vemos o triunfo foi realizado porque foi ao máximo. O triunfo foi realizado porque foi de uma única forma, uma única vez. Foi realizado pelos pecados dos homens. Foi completo, não precisou de mais nada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também podemos dizer que o triunfo foi realizado porque foi vicário. Talvez essa palavra não é conhecida de todos, mas vicário significa em substituição. Foi vicário porque Cristo morreu em meu lugar, porque Cristo morreu em teu lugar, Ele nos substituiu. E nós observamos em 2 Coríntios 5, 21, que diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, mas Ele foi feito pecado por nós, para nós termos a justificação. Então foi máximo, foi de forma única, foi por pecado, foi completo, foi vicário, mas foi também proposital.
O verso diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Veja que foi com o propósito de nos conduzir a Deus, foi proposital. Este é o alvo do sacrifício de Jesus Cristo. É para que nós possamos ter acesso a Deus. O sofrimento teve um objetivo final, para nos conduzir a Deus, introduzir alguém à presença de Deus. E sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi necessário Cristo derramar o seu sangue precioso na cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nossas dificuldades, aplicando para nós, podem se tornar o tempo de maior triunfo. O que Cristo passou, as suas dificuldades que levaram ele até a morte, foi o tempo de maior triunfo. Mas nós temos que observar um segundo aspecto: o triunfo proclamado. E aqui vem o primeiro espinho que nós observamos nesse texto. Como que esse triunfo foi proclamado? No final do verso 18 diz: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Presta atenção que eu vou explicar isso, eu espero que o entendimento, o Senhor lhe dê entendimento. Quando Jesus estava lá na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele experimentou o Hades, o inferno, em nosso lugar. Naquele momento ele ficou separado de Deus, por aquele momento apenas. E sabemos que Cristo morreu na carne, mas o seu Espírito nunca morreu. E por isso que a última palavra que Jesus disse foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E o que aconteceu entre a morte de Cristo ali na cruz e a sua ressurreição? Foi o que está escrito aqui. Jesus foi e proclamou aos espíritos em prisão. Esses espíritos eram espíritos maus. Então, morto na carne, mas vivendo no espírito. Mesmo que o seu corpo estava no túmulo, ou foi levado para o túmulo ali, foi deixado durante aqueles 3 dias e ressuscitado ao 3º dia, mesmo assim, o seu espírito estava proclamando, Cristo a toda hora estava proclamando. Existem várias interpretações nesse texto, nós não vamos cobrir as diversas interpretações, eu vou só apontar o que eu penso ser a interpretação desse texto. Cristo não cessou de existir quando estava no túmulo. Nesse estado foi que ele pregou aos espíritos em prisão. Por isso que no verso 19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou uma mensagem, e não foi uma mensagem de salvação. A mensagem que Cristo pregou aqui, ele proclamou, foi uma vitória ou uma mensagem de triunfo sobre os demônios. A palavra aqui é queruso, é uma proclamação. O arauto anuncia o triunfo. Assim também, Jesus estava anunciando a esses demônios, esses espíritos maus que estavam em prisão, o seu triunfo. Sabe, nós temos que entender um pouco, talvez, de angelologia. Eu tenho ensinado esta matéria no IB por alguns anos. E no estudo de angelologia a gente explica como que temos 2 tipos de anjos. Anjos bons ou eleitos e os anjos maus. Dentre os anjos maus, tem 2 tipos de anjos maus. Os anjos maus são aqueles que são soltos, que estão por aí tudo. E também os anjos maus que estão presos. Mas também nós temos que entender que dentre os anjos que estão presos, tem 2 tipos de anjos presos. Um tipo de anjo preso é esse que Jesus vai e prega para eles. Esse tipo de anjo preso nunca vai ser solto, tão maus que eles são. Mas há um outro grupo de anjos presos que estão no abismo, que no capítulo 9 de Apocalipse, nós temos a descrição que vão sair do abismo e vão atacar como uma praga de gafanhotos sobre a terra. Esses são anjos maus que serão soltos durante o período da tribulação. Então veja aqui, esses anjos ou demônios são anjos maus.
Em 2 Pedro, e eu convido você também para olhar em 2 Pedro, capítulo 2, descreve um pouco sobre eles. 2 Pedro 2,4 diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os ao inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Deus não poupou a anjos. Quem são esses anjos? Eu sei que existe um livro que fala sobre isso e é um livro apócrifo, é o livro de Enoque. Os judeus conheciam e a maioria dos judeus seguem esta interpretação. Mas existem várias interpretações sobre Gênesis 6 e eu vou me referir a esta passagem, Gênesis 6, porque eu creio que esses anjos maus são estes que são descritos aqui em Gênesis 6. Há controvérsia sobre isso. E geralmente gosto de me perguntar quem são esses filhos de Deus em Gênesis 6. Vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens que eram formosas, estou em Gênesis 6, versículo 2. Tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome da antiguidade. Veja que os filhos de Deus têm relação com os filhos dos homens, as filhas dos homens. E aqui, quando pensa em filhos de Deus, talvez você vai questionar: poxa, filhos de Deus é demônios? É que filhos de Deus são filhos criados diretamente por Deus. E sabemos também que quando Satanás caiu, 1/3 dos anjos maus, ou das estrelas é dito ali, que são anjos maus, caíram com ele. Agora observem, quando os filhos de Deus tiveram relação com essas filhas dos homens, causou uma corrupção tão grande que resultou em gigantes na terra. Tem um problema nessa interpretação de pensarmos que esses filhos de Deus são anjos, é que a passagem em Mateus fala que os anjos não se casam. Mas uma coisa interessante que pode se notar é que lá em Mateus, quando fala sobre os anjos que não se casam, diz: os anjos no céu não se casam. Então, provavelmente, observamos que anjos que descem na terra caídos têm a possibilidade de se casarem. E se tem essa possibilidade pode ser vista aqui nesse texto de Gênesis 6. E isto que levou essa corrupção tão grande sobre a terra. Mas veja que esse texto fala sobre um sermão, uma mensagem de triunfo. Esses anjos eram tão maus que Cristo teve que ir lá pregar para eles, proclamar o triunfo sobre eles. O objetivo desses anjos era corromper a raça humana, para que a raça humana não fosse mais redimida. Mas Jesus foi vitorioso na cruz. E nós observamos que em Colossenses 2,14 diz: triunfou através deles na cruz. Ele fez uma demonstração pública da sua vitória. O fato é que Cristo triunfou sobre os demônios. E nós também triunfamos. Nós temos o mesmo poder de vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, temos poder sobre os demônios. E mais uma vez, 2 Coríntios 2,14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, nós observamos que em Cristo nós somos sempre conduzidos em triunfo. Nós não precisamos temer. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se esse texto é um espinhozinho para você, talvez você tenha que tirar, colocar à parte e comer a carne. Mas se deu para mastigar e entender um pouquinho, nós podemos ir em frente. Mas antes da próxima, deixa eu tomar um pouquinho de água. Aqui nós vemos o triunfo proclamado. Nós temos ainda 2 versículos importantes para mostrar o triunfo confirmado. Ao tomar água, eu espero que vocês viram
também a imagem da arca. Nós tivemos o privilégio de ir visitar essa arca, que é até feita no mesmo tamanho, no mesmo molde da arca de Noé. É coisa maravilhosa. Acho que foi o tempo mais especial que nós tivemos desta vez quando viajamos nos Estados Unidos. Mas esse texto que nós vamos ler agora fala sobre essa arca. Fala sobre o triunfo de Cristo e também aplicando a salvação que é representado por esta arca. Mas vejamos então versículos 21 e 22. 21 diz: o qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nós temos o triunfo confirmado. O triunfo é confirmado através da tipologia. Os que entram na arca é que são salvos. E notem que apenas 8 pessoas são salvas, Noé e a sua família. Somente aqueles que entram na arca. A figura, na verdade, é da arca da salvação. E algumas pessoas gostam de pegar que a figura é representada o batismo da salvação. Porque no texto, olhando no versículo anterior, quando fala sobre os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Veja que está falando que no outro tempo, quando a longanimidade de Deus, e Deus esperou durante 120 anos, Noé pregou durante 120 anos e nenhuma pessoa se converteu. Já pensou? Pregar durante 120 anos? Mas ao menos ele e a sua família entraram na arca e foram salvos. Mas como que eles foram salvos? Foram salvos através da arca. Não foram salvos através da água. As águas representam juízo. E aqui nós observamos que batismo é a morte e a ressurreição de Cristo, mas é a nossa identificação com Jesus. Nós temos que entender desta forma, senão nós vamos achar que o batismo salva, o batismo nas águas salva. Eu sei que eu já tenho, às vezes até discutido, porque discutir não adianta, mas pessoas ficam falando, não, se você não for batizado, você não é salvo. Você tem que crer e ser batizado. Afinal, Marcos 16,15 diz que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mas o fato é que esse versículo claramente diz, quem crer e for batizado é salvo, certo? Mas quem não crê, e a palavra mais importante é crer, será condenado. Diz que certa vez um pastor estava conversando com um mormon que cria no batismo para a salvação. E o pastor perguntou para ele, quem ficou molhado? Os salvos ou os perdidos? Aí ele ficou sem jeito e deu a resposta que ele estava esperando. Foram os perdidos. E foi o que aconteceu no tempo de Noé. Os que ficaram molhados, foram molhados pelo juízo das águas do dilúvio. Por isso que nós temos que entender aqui como batismo, não nas águas, mas o batismo espiritual, quando nós somos identificados com Jesus Cristo. Romanos 6,4 fala sobre isso. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados para que nós possamos ser, então, batizados e andar em novidade de vida. E esse batismo não é o batismo nas águas. Muitas vezes até esse texto nós usamos como batismo nas águas. Mas não é. É o batismo espiritual, quando nós somos colocados dentro do corpo de Cristo. Da mesma forma nós podemos aplicar, quando nós entramos dentro da arca da salvação. A arca aqui é tipo de Jesus, da salvação em Cristo. Quando a pessoa entra na arca, lembra, ali estava a porta. Tem uma foto minha e da minha esposa em frente daquela porta imensa. A porta ficou fechada, porque ninguém entrou. Somente os animais entraram de 2 em 2. Mas nenhuma das pessoas ali entraram porque eles não creram. Se eles tivessem crido, eles seriam salvos. Hoje é a mesma coisa, se você não crê, você não é salvo. Não é questão de crer e ser batizado. Um outro exemplo.
Vamos supor que nós estamos num avião. Estamos ouvindo o piloto dizer: olha, nós vamos ter que fazer um pouso forçado. Preparem-se para esse pouso forçado. E eu estou ali, ou aquela pessoa está ali conversando, eu vou supor que sou eu, falando com aquela pessoa, falando de Cristo, explicando o Evangelho, e estamos ali, aqueles minutos talvez finais ou não sabemos, e eu faço um apelo: você não quer receber Cristo como seu Salvador? Se a pessoa dizer sim, eu oro com ele naquele instante, mesmo antes de um acidente, ele vem a crer em Cristo como Salvador. Mas imagine se a pessoa crê que é pelo batismo. Ali está a pessoa naquela mesma situação, explicando o Evangelho, o avião está para fazer um pouso forçado, não sabe se vai conseguir viver, e você está falando com ele a salvação, você tem que crer em Cristo e ser batizado. E a pessoa vira: mas não vai dar tempo de ser batizado. O exemplo talvez mais simples: Cristo lá na cruz, pregou o Evangelho para aqueles dois ladrões, uma esquerda, outra direita. Ele disse para aquele que se converteu, que creu nele: desce da cruz agora, vamos lá, vou te batizar para você ser salvo. Não, ele disse para aquele ladrão na cruz que estava morrendo também: certamente hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, não é o batismo que salva, é crer em Cristo que salva. Talvez isso aqui possa ser até um espinho para você entender, mas é importante entender todas as Escrituras junto. Portanto, nós entendemos claramente que a salvação vem pela fé em Cristo, somente em Jesus e nada mais. Mas vamos completar aqui com o verso 22. Chegando no verso 22, nós vemos a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo é observado, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, as potestades e os poderes. Notem que Jesus, na sua supremacia, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, depois subiu aos céus. E subiu aos céus, e lá está, junto com o Pai. Ele está à direita de Deus, está numa posição de poder, porque ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele voltará aqui na terra, sim, quando ele voltar na sua segunda vinda, ele será aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas já lá na majestade, na soberania sua, lá no céu, à direita de Deus, ele já é o Rei dos Reis, acima de todos os anjos. O verso 22 diz: ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Tudo está acima, Jesus está acima de tudo. E observamos então, acima de todos os potestades, todos os anjos, todos os poderes, ele foi feito por um pouco menor do que anjos. É outra expressão importante que o livro de Hebreus fala para nós, citando o Salmo 8. Jesus diz que foi feito por um pouco menor do que anjos. Mas o que aconteceu nesse tempo que ele foi feito por um pouco? Ele deixou a sua glória, ele assumiu a forma de homem, ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte. Ele, ao tomar a forma humana, ele desceu abaixo da esfera angelical. Então, em dois aspectos, Jesus aqui, ele se tornou um pouco menor. Ele se tornou um pouco menor em tempo e se tornou um pouco menor em constituição. Pois enquanto ele estava no corpo físico, ele, diferente de que anjos, ele tinha fome, tinha sede, tinha as necessidades humanas. Mas daí, quando ele subiu aos céus, ele passou novamente a esfera angelical e subiu até as alturas a estar a majestade de Deus, assentado à direita de Deus. E nós observamos que o texto termina dizendo: ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Nossas dificuldades podem se tornar o tempo de maior triunfo. O tempo de maior sofrimento pode se tornar o tempo de maior vitória. O triunfo final é certo. Romanos 8:18 diz: eu sei que as coisas do presente, os sofrimentos do tempo presente nem se comparam
com a glória por vir a estar revelado para nós. Nós estamos passando por tempos difíceis, não estamos? Cada um em situações diferentes. E ainda não passou. Ainda não temos o que muitos estão tendo, aquela luz no final do túnel. Ainda estamos passando ou chegando perto do pico. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar ainda. Mas uma das coisas que nós queremos é que enquanto estamos passando por essas dificuldades presentes, eu tenho 7, mas vou ser bem rápido nessas 7 considerações. Primeiro, não perca o ânimo. Não desanima, não. Eu sei que às vezes a gente acorda meio desanimado. Se você ouvir muito noticiário, você vai ficar desanimado. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que fique doente com Covid, mesmo que se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, não perca o ânimo. Segundo lugar, planeje para o futuro. Planejar o amanhã não é o mesmo que preocupar-se com ele. O pastor Newton falou um pouco sobre isso em Provérbios para nós. Nós temos que planejar. Nós estamos planejando a volta aqui para a igreja. Daqui 2 domingos queremos voltar aqui, estar aqui presentes. É bom nós podermos estar falando com vocês desta forma, mas nós gostaríamos de estar presentes, nós vamos planejar desta forma. E muitos dos nossos planos, nós sabemos, são feitos a lápis. O senhor pode usar a borracha lá para apagar. Eu espero que não apague dessa vez. Mas, terceira consideração, mantenha-se em forma. O que significa isso? Nós temos que nos exercitar, tanto fisicamente como espiritualmente. Em Timóteo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Portanto, nós temos que nos exercitar na palavra de Deus, na oração. Mantenha-se em forma. A quarta consideração, não dê ouvidos a críticas. Nós sempre estamos recebendo críticas, e muitas críticas que são injustas. E nós temos que aprender que, quando sofremos críticas por coisas erradas, aí nós temos a consequência natural. Mas o Senhor é grato quando nós sofremos, somos criticados, quando nós estamos fazendo o que é certo, fazendo o que é bom. Então não se preocupe com as críticas. Quinta consideração, mantenha-se fiel. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Mantenha-se fiel. A sexta, a tempestade vai passar. E sabemos que por mais que seja grande essa tempestade, ela vai passar. Tem sido gostoso ver nos noticiários, agora vendo a Europa se abrindo, voltando a ter alguns jogos de futebol, né? Muitos estão com saudades de futebol, né? Vai passar essa tempestade. E nós temos que confiar que o Senhor vai estar em tudo isso, mas Deus não promete que nós não vamos passar por tempestades, Ele promete que vai estar conosco nas tempestades. E a última consideração é uma frase que às vezes eu não gosto muito dela, porque ela tem sido usada de forma errada. O melhor está para vir. Sabemos que o melhor, Cristo já veio, mas para nós que conhecemos a Cristo, o melhor está para vir. O pior, o que pode acontecer conosco, é morrermos. Mas o que significa a morte para nós? A morte é estarmos com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então o melhor está por vir. Nós não temos que temer nenhuma situação, mas nós temos que aprender que nesse mundo nós vamos passar por sofrimentos. E as dificuldades, os sofrimentos podem se tornar o tempo de maior triunfo. Eu tenho uma última ilustração e com isso nós vamos terminar. Tinha um homem que sonhou que estava carregando uma cruz muito pesada, e ele estava carregando essa cruz e estava com muita dificuldade quando ele encontrou no caminho um lenhador. O lenhador, vendo a sua dificuldade, olhou para ele e disse: "Você quer ajuda?" Ele falou: "Não, mas pode sim, corta um pedaço da cruz." O lenhador foi lá e serrou um pedaço da cruz. Aí ele pegou a cruz e começou a caminhar, e agora sim estava bem mais fácil. Ele estava até alegre que o peso não era tão grande, até que ele chegou diante de um abismo. E quando ele chegou diante do abismo, ele pensou: "Puxa, eu posso usar a cruz para atravessar esse abismo, porque do outro lado tem uma montanha também, e eu posso atravessar colocando a cruz." E ele pegou então e colocou a cruz ali. E não é que faltava justamente aquele tamanho que havia sido cortado pelo lenhador.
Ah, como é importante nós tomarmos toda a cruz. Naquela hora ele acordou do seu sono e clamou: ó Jesus, como eu quero a cruz total. Quero tomar a cruz dia a dia. O verso que foi usado para a minha conversão dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a cruz e siga-me. Sabemos que quanto mais leve a nossa cruz, mais fraco é o nosso testemunho. Nós temos que estar dispostos a sofrer por Cristo, porquanto nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado que, mesmo diante de um texto um pouco mais difícil nessa noite, nós pudemos aprender muitas coisas. E especialmente aprender que aqui nesse mundo nós vamos passar por sofrimentos. E nós queremos seguir os passos de Jesus, que foram passos de sofrimento. E que de fato possamos aprender a importância disso até o dia que nós encontrarmos com o nosso Senhor na glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e para todo sempre. Amém. A Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória. Boa noite, que Deus os abençoe. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.